Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast da FANorte. Hoje, numa pegada um pouco diferente, né? Hoje a gente está aqui para falar com vocês e, na verdade, escutar, né, do próprio discente, o nosso aluno. Como é que foi, como é que está sendo, né, esse momento de pandemia, essa mudança na forma, no jeito de estudar, no jeito de aprender. Uma vez que a gente já, em um dos nossos podcasts, a gente já falou, já conversamos com os professores para entender como é que foi esse desafio com relação à pandemia, né, em um ensino remoto, um ensino à distância, enfim, tá? Então, hoje eu estou aqui com a Lucinéia Toledo, é a nossa acadêmica do curso de enfermagem, e também com a Isabel Pereira, que é nossa acadêmica do curso de fisioterapia, tá bom? Então, a gente vai bater um papo aqui, eu vou rapidamente pedir para elas falarem um oi aqui, se apresentarem, né? Falar o período, enfim, só para vocês ficarem um pouco mais antenados, interagir com as nossas acadêmicas aqui, tá bom? Olá, gente, eu sou a Lucinéia, eu sou acadêmica de enfermagem do 10º período, e só falta o estágio hospitalar para a gente vencer mais essa. Ok. A Lucinéia já está praticamente com um dos pés já fora da instituição, né? Então isso é muito bacana e talvez consiga trazer para a gente aqui numa visão da enfermeira já, né? Enfermeira e acadêmica, como é que ela está vivendo esse momento, né? Vou passar aqui para a Isabel também. Olá pessoal, eu sou a Isabel. Estou fazendo a minha segunda graduação, agora estou fazendo o curso de fisioterapia, já estou no 6º período. Legal. Então, o que a gente pretende hoje, né, é entender como é que está esse lado, né, será que a gente pode falar o lado de lá, né, se é que tem o lado de lá, o lado de cá, mas entender como é que foi, tudo chegou tão de repente para o professor e tudo chegou tão de repente para o aluno, tudo chegou tão de repente para todo mundo. E aí, quando isso chegou, Luciné, como é que foi? De repente a gente estava estudando de forma presencial, pegando um papel, pegando um caderno, anotando e do nada para tudo. A coisa se transformou da noite para o dia. Explica para a gente aí como é que foi a sua visão, principalmente no começo, dessa nova forma de aprender, dessa nova forma de estudar. Então, foi um pouco assustador, porque nós saímos de uma sala de aula com o professor ali, os colegas, o apoio era muito, muito bom. E a gente foi para casa, no conforto do nosso lar, com filhos, mãe, cachorro, todo mundo ali junto, e foi um pouco assustador. Mas como tudo na vida, a adaptação, a gente teve que se adaptar, e hoje não faz parte da nossa rotina, não é tão assustador mais. Hoje a gente sabe que vamos chegar à noite, vamos ter que ligar nosso computador ou celular para a gente assistir as nossas aulas, vamos ter que correr atrás de uma outra forma da nossa formação, do nosso conhecimento, e cada um faz de uma forma, né, professor? Isabel, a gente vem falando ao longo do tempo que a gente está com pessoas com a galera moderna, com o pessoal moderno, com o pessoal bastante digital, mas o que a gente percebeu, não sei se é uma impressão minha e de alguns colegas, percebendo que alguns dos alunos tiveram dificuldades, né, com essa interação. Deu aquela impressão de que nós temos um aluno que tem uma boa relação com as redes sociais, mas talvez com a parte digital ainda, querendo ou não, ajudou, né? Porque muito deles acabou aprendendo. Como é que você viu isso? O aluno estava preparado, Isabel? E principalmente para você, que já teve uma graduação, entrou numa outra graduação e numa parte dessa graduação foi para um sistema totalmente, uma modalidade totalmente de ensino. Como é que você vê isso? Então, professor, eu fiquei bastante assustada também, como a Lu falou. Eu vim de uma graduação que foi totalmente presencial, a gente teve poucas matérias, né, online, e para mim foi bem assustador, porque eu sou uma pessoa muito prática, então eu tive foi um pouco complicado para mim, porque eu gosto de vir, de ver o professor, de tirar a dúvida ali. Não que não dá para fazer, mas dá. Só que assim, para mim foi um pouco assustador. Eu não tinha essa visão, então até quando eu comecei, eu estava em outro curso, e acabou que o curso ele não manteve por causa da situação. O que o senhor falou
com certeza o pessoal não estava preparado mesmo para isso. Até pelo curso que eu estava fazendo, o pessoal desistiu. Tem muita gente que sente bastante dificuldade em aprendizagem assim, né, à distância. E é o que a Lu falou, teve que se adaptar. Quem quer mesmo vai ter que buscar além. Todos já iam ter que buscar além, mas ali tem que buscar o mais. Você tem que tirar e focar naquilo ali. Quando você tem que vir para a faculdade, eu acredito que daí você esquece tudo, vem aqui, senta na sua cadeira e vai estar ali. Agora em casa, é igual ela falou, a gente tem filho, tem um monte de coisa, então vem bastante coisa. E qualquer entretenimento que acontece, o que você deixa de lado? A aula, você deixa de lado a aula, ou você vai para aquele lugar, leva um fone, leva o celular e está fazendo outras coisas, então você acaba não prestando atenção. Se você estivesse aqui na aula, no presencial, às vezes prestaria mais atenção. Isso vai de pessoa para pessoa também, né? Mas tem que se adaptar. E eu acredito que isso, essa situação que veio, a pandemia, ela veio agora, mas isso era uma coisa que já ia acontecer futuramente. E meu pensamento, né? Já ia acontecer, mas ela veio de uma forma de vez, assim. Mas isso já ia daqui futuramente, eu acredito que os ensinos serão mais online do que o presencial mesmo. A gente não tem dúvida, né? Tudo foi muito rápido e tudo foi muito diferente. E isso daí, na verdade, nem todo mundo estava preparado. Lu, nesse momento, você ouviu muito dos colegas, por exemplo, a dificuldade de acesso à internet, alguns de repente não tinham disposição porque morava na zona rural. Como é que foi isso? Você participou de algumas interações com colegas, com desabafo deles, as dificuldades encontradas para estudar de forma remota? Professor, os relatos sempre acontecem porque eu sou a mais velha da turma, além de tudo sou líder da turma, então as reclamações vêm todas para mim, então eu sei de todas. A dificuldade era, a minha internet era tanto giga, eu tive que aumentar, eu moro numa cidade que é difícil o acesso à internet, às vezes não chega de boa qualidade, então assim, eu não consigo acessar o portal, eu não consigo fazer aquilo, então assim, os colegas sofreram muito, porque quando a pandemia veio, nós já estávamos no 8º período, então ela veio e deixou todo mundo meio perdido. Então, os colegas tiveram muita dificuldade, mas a gente teve apoio um do outro, sempre um apoiando o outro. Somos uma turma bem grande, mas, assim, o material eu não conseguia acessar, mas o outro colega conseguiu, eu consegui. A gente passava um para o outro e a gente foi se apoiando e conseguimos todo mundo um bom resultado. Que legal. E nessa hora a gente começa a ver também algumas situações que elas são muito interessantes, né? Essa interação e esse envolvimento, essa irmandade que se cria das turmas, né? Muitas vezes tem uma pessoa preocupada com a outra, né? E também nesse caso, Isabel, talvez você até se deparou com colegas que você não conheceu no presencial, né? Você, inclusive, falou que migrou de um curso, de uma graduação para outra, né? E como é que é essa história da gente se conhecer, aquele primeiro encontro, né, com os colegas de forma remota, né, de forma digital, como é que você viu o começo da pandemia para o aluno e como é que você vê hoje? Né? O aluno ele já está mais adaptado, o aluno ele já está mais calmo, aquele momento que era o momento da mudança, que geralmente gera um desconforto, você vê que hoje já é uma coisa mais assertiva, e aí eu te pergunto, será que o aluno ele quer voltar para o presencial, Isabel? Professor, tem a turma agora, eu conheço as pessoas que, né, entrou comigo, mas tem bastante gente que eu não conheço, nunca vi, né? Tem outras pessoas de outras cidades também. Referente à sua pergunta, eu particularmente gostaria muito que voltasse ao presencial, minha opinião, porque eu acredito que minha questão de aprendizagem eu foco melhor se for no presencial. Só que hoje, referente a quando começou, eu acredito que teve gente que trancou na época, porque deu um susto que muita gente trancou a faculdade, desistiu, já voltou agora, porque viram que teria que voltar, senão vai perder mesmo, vai ficar
muito para trás. Eu acredito que hoje o pessoal já se acostumou, até as crianças já estão se acostumando, né? Então o pessoal agora já começou a acostumar mais, entendeu? Se voltar, eu acredito que a grande maioria vai gostar bastante, entendeu? A gente entende, né, essa ansiedade, principalmente a gente não sabe se é uma necessidade, uma vontade de estudar, para alguns a gente sabe, mas no mínimo hoje, né, a gente vê que nós ficamos meio que presos dentro da nossa casa, né, Lu? A gente virou refém de uma pandemia que, na verdade, praticamente nos proibiu de muita coisa. E na sua opinião, principalmente como, vamos dizer assim, igual aqueles gifzinhos, né, que você 99% carregado, né, tá mais ou menos assim, né, e aí, fala pra mim, qual a opinião da enfermeira, da futura enfermeira, e qual a opinião da acadêmica? Se você vê que é a mesma coisa, tudo bem, se você falar assim, não, eu vou separar a acadêmica da enfermeira. Então, nesse momento, assim, é mais ou menos parecido. A futura enfermeira sabe que não vai poder ficar em casa, porque ela vai ter que sair para ir trabalhar, para ir ajudar aquele que está lá precisando dos seus cuidados. E como acadêmica, eu me sinto segura, porque eu sei que eu posso estudar em casa, correr atrás do meu conhecimento e não estar indo, talvez, levar ou contrair essa doença que veio e levou pessoas próximas, pessoas queridas, e nos assustou muito. Então, a gente se sente protegida e, ao mesmo tempo, isolada dentro de casa, mas a gente sabe que nossa profissão futuramente vai ter que sair de casa, sair do nosso conforto e ir lá ajudar aquele que precisa. Então, assim, são duas vias de mão dupla e a gente não sabe qual que a gente vai fazer. Mas eu espero muito que isso tudo passe e que a gente possa voltar a viver normalmente, poder abraçar os nossos colegas, poder sair, conversar, estar junto, porque a aula presencial, eu acho que ela é essencial para o relacionamento, para o conhecimento, bem melhor do que a gente estar, vamos dizer, segura dentro de casa, mas a gente se sente isolados. Maravilha, maravilha. Isabel, e hoje, esse lado humano, né? Esse lado mais social, como é que você tem visto isso? Porque me parece assim que, às vezes, conversando com as pessoas que talvez tenham um pouco mais de experiência, e já escutei até algumas pessoas falando, né? Poxa, mas se pessoalmente as pessoas não conversavam, se elas não interagiam, porque viviam o tempo todo no celular, então não está fazendo diferença nenhuma, né? Será que isso desencadeou um pouquinho nas pessoas aquele sentimento, poxa vida, eu podia ter dado um pouco mais de atenção para o meu professor, eu podia ter dado um pouco mais de atenção para o meu colega, em casa eu podia ter dado um pouco mais de atenção para... Apesar que em casa foi diferente, né? Em casa, na verdade, a gente passou a conviver mais, né? Passou a conviver mais. Então, como é que você vê isso? Essa coisa do companheirismo, essa coisa do tato, né? Essa coisa da convivência, do social. Então, professor, o que você falou mesmo, eu acredito que as pessoas antes, né? A gente estava aqui do lado um do outro, sempre estava todo mundo no celular, às vezes estava junto e sempre no celular, e eu acredito que hoje o pessoal sente muita falta disso. Apesar que agora, no momento da pandemia que a gente está vivendo, já está um pouco mais liberal. Eu acredito que no começo deu aquela assustada. Poderia ter se aproximado mais de pessoas, poderia ter exigido mais, me comunicado mais com o professor, poderia ter participado mais das ações da própria faculdade, então, porque a gente sentiu falta. Hoje a gente faz coisas que a gente não ligava, a gente acaba sentindo a falta daquilo, porque era coisa mínima, então passava desapercebido, e agora a gente acaba sentindo, dá mais valor para aquilo, porque é uma coisa que talvez volte, talvez não vai ter aquilo ali mais, porque por conta da pandemia ela veio para ensinar a gente a viver bem diferente. E eu acredito que tem gente que foi obrigada a sair mesmo para trabalhar, para fazer o que tem que fazer, mas tem muita gente ainda que está isolada lá, que sente essa falta, que não fez quando podia, e acaba sentindo essa necessidade hoje, acaba sentindo aquela falta. Poderia ter feito muitas coisas antes e hoje eu não sei se eu vou poder fazer, entende? Lu, pegando esse gancho da Isabel,
Você percebeu o comportamento diferenciado de alguns colegas que se sentiram a sentir medo desse momento, alguns colegas que você acredita assim, que mentalmente eles ficaram ruins, pessoas que na verdade tinham uma rotina de vida que eram muito ativo. E como é que você vê o aluno hoje em termos de saúde mental? Então, na minha turma teve alguns colegas que até cogitaram a possibilidade de trancar o curso porque o medo era muito grande, desencadeou ansiedade, crise do pânico, tiveram que ir para psicólogo, psiquiatra, tomar remédio controlado. Então, alguns, sim, a saúde mental foi muito abalada, porque eles ficaram muito assustados. Tanto é que agora, no hospitalar, alguns colegas trancaram para não ir, porque estão com muito medo, mesmo nós já estarmos imunizados com as 2 doses da vacina, mesmo assim eles ainda estão com muito, muito medo. Não saem, não vivem. Aquilo que vivia antes era uma pessoa que ia para a igreja, ou a pessoa que estava sempre no convívio social, era bem intenso. Hoje não sai de casa. Isabel, o sentimento que você tem também com relação a esse momento, né? Porque assim, a gente não teve que mudar só na faculdade, né? A gente teve que mudar dentro de casa, a gente teve que mudar no nosso trabalho e como você disse agora há pouco, junto com a Lu, bem ontem você saía de casa e deixava os filhos na escola, ia para o trabalho, você tinha uma rotina. De repente você se vê numa situação onde você fica em casa, você cuida do filho, você cuida da casa, você tem que estudar. E aí, como é que os colegas se comportaram? Como é que você, de repente, viu esse momento? As pessoas de repente parou e começou a gritar, falar, olha, eu tô com um problema? Professor, isso aconteceu até, vou falar de mim mesmo, assim, no começo eu fiquei muito assustado mesmo, e como eu sou uma pessoa bem prática, e minha vida era muito ativa, muito mesmo, então a gente teve que parar. No começo, nas primeiras semanas, aquela folga, nossa, que maravilha, tal. Quando foi passando as semanas, e foi passando meses, eu tive crise de ansiedade mesmo, eu fiquei muito mal, tive que pegar até uns dias de afastamento, porque eu não estava conseguindo, parecia que nada estava fluindo, e aquilo ali não ia passar, medo também, medo de ir, como minha mãe era idosa, medo de estar lá trabalhando e levar para casa e acontecer alguma coisa, eu ficar com aquilo na cabeça, medo de passar alguma coisa, como eu era a única que mais saía de casa, medo de levar para eles, para os parentes de casa, então eu fiquei muito assustado mesmo, tive crise de ansiedade, tive que passar com um psicólogo, e fui me adaptando. Então era uma rotina, igual o senhor falou, eu levava para a escola, os filhos para a escola, e a gente vê o quanto é difícil você ensinar um moleque em casa, é muito difícil mesmo, assim. Até para eles, às vezes eles olham pra gente e falam que preferia ir para a escola, porque a gente acaba ficando estressado, porque tudo vai levando ao estresse. Então, às vezes você não tem paciência para poder ensinar ali, começa a acontecer as coisas. Você acaba tendo que... Lógico, a gente tem que se adaptar mesmo, mas aí você acaba tem que fazer as coisas que eram tão simples, você tem que inventar, pensar mais, e a gente acaba ficando assim meio que paranoico, assim, referente a isso. Mas graças a Deus, hoje a gente já está conseguindo voltar muita coisa, já questão de escola também, das crianças está voltando bastante, mas foi muito difícil. Os primeiros meses, eu falei, as primeiras semanas, maravilhoso, umas folgas, mas depois começou a ver, e era uma coisa, até hoje a gente é incerto ainda como que vai ser. E às vezes a gente pede para o tempo passar logo para ver. Quando começou, eu falei assim, todo mundo queria logo que o 2020 acabasse, porque parecia que quando virasse o ano, ia embora, mas a gente viu que quando virou, piorou, sabe? Então a gente fica meio assim, fica numa esperança de vir alguma coisa. Agora vem a vacina, tá todo mundo
todo mundo está tomando a vacina, mas às vezes quando você vai ver uma pessoa que tomou as 2 doses, pegou, aí você já desanima. Muito altos e baixos, mas graças a Deus hoje a gente está um pouco mais tranquilo, voltando um pouco mais à rotina. Aí deu uma amenizada. Realmente a gente hoje tem um sentimento de um novo normal, né? Então acredito que nós não vamos voltar a ser o que nós éramos antes, né? Ou a forma que nós vivíamos antes. Eu acho que a gente se encaixou muito numa palavra que tem sido muito falada. Acho que depois do Covid, a palavra mais falada eu acho que é disruptura, né? A gente, na verdade, tinha muita dificuldade com essa coisa da tecnologia, com essa coisa da informática, e a gente passou com muita força a usufruir disso, né? Para aqueles que, na verdade, tinham muita rejeição, enfim. E hoje a gente percebe que é uma realidade, como a Isabel falou, que talvez a projeção dessa coisa do ensino, né, mediado pela tecnologia, que isso daí fosse programado lá para 2025, 2030, com a pandemia com certeza acelerou. Isso daí foi um processo um processo adiantado, né, um processo antecipado. E aí, Lu, a instituição, ela logo após a pandemia, o que foi que aconteceu? Ela já estava preparada. Um dia depois, a instituição já estava totalmente já à disposição desse novo formato. Talvez, se não a primeira, né, mas uma das primeiras instituições que já estava preparada para esse momento, né? Por quê? Porque a FANorte ela já vinha numa crescente dessa nova pegada das novas tecnologias, da interação com o ensino remoto, a digitalização do ensino e assim por diante. Fizemos algumas aquisições, fizemos algumas parcerias, né? Grupo Saga também junto com o Grupo A, onde trouxeram materiais para que vocês pudessem ter suporte. Você poderia falar um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência com toda essa UAVA, toda essa AUA, né? Como é que foi isso? Você pode falar um pouquinho para nós? Sim, professor. A gente já estava preparado desde o 6º período, que a faculdade trouxe para a gente o AVA, né? Que a resistência era grande porque nós queríamos o papel. Nós queríamos estar ali escrevendo e fazendo, mas não, nós tínhamos que entrar e fazer muita coisa pela... Como é que é o nome, professor? Pela plataforma Moodle. Então, houve muita resistência no 6º período da faculdade quando veio. Porque a gente achou que a tecnologia na enfermagem não vai funcionar. É que nem quando a gente entra na enfermagem. A gente entra achando que não tem cálculo, mas a gente se lasca, porque tem cálculo. Aí foi o que aconteceu. Então, a faculdade já vinha tentando inserir a tecnologia na sala de aula, e tinha resistência. Veio a pandemia, e a resistência ela teve que ser quebrada, porque era através dali que nós íamos adquirir o nosso conhecimento para tornarmos ainda melhor, porque hoje tudo tem tecnologia. Nos hospitais, nas UBSs, aonde nós vamos tem tecnologia. Então, eu que tinha uma certa dificuldade, aprendi a fazer coisas que eu duvidava que ia conseguir, mas todos hoje conseguem acessar o portal, a gente consegue estar tirando nossas dúvidas, falando com os professores por ali. Então, veio desmistificar que somente o papel a gente aprende. Então, a gente tem um aprendizado novo aí e está sendo prazeroso para quem gosta. Isabel, AVA, né, todas essas ferramentas que estão à disposição. Você hoje, e os colegas, você acha que vocês são bem assistidos, que vocês, na verdade, têm um bom suporte, que a forma que vocês estão interagindo com o conhecimento tá sendo interessante? É lógico que a gente falar que está sendo suficiente, sempre o suficiente tem sempre alguma coisa a mais, né? Mas hoje você acha que atende às expectativas?
Professor, com certeza. É igual a Lu falou, a gente teve que se adaptar. Quando eu vim para cá já tinha, né? Então já cheguei depois. E a gente, na minha primeira graduação, algumas matérias a gente também teve. Então, eu acredito que as pessoas elas vão ter que se adaptar. E veio para ajudar, tirou o papel realmente. E a gente está assim, está bem assistido. Eu acredito que vai do querer do aluno também. Se ele quiser, ele vai ter o acesso, ele vai ter informação, entendeu? Vai do aluno também, que reclama, mas ele também não faz por onde ali, entendeu? E eu acredito que facilitou bastante o contato ali. Quando você tem as suas dúvidas, às vezes você vai lá, fala com um colega, se as pessoas estão disponíveis para ajudar, que é o que acontece. Lá na minha, como eu tenho um grupo, né, que a gente já se conhecia fora, então, assim, quando eu estou com dúvida, do meu grupo lá, eu tinha bastante dificuldade também. Então, quando eu estou com dúvida, eu vou lá, pergunto. Quando não consigo resolver, o professor está lá, ele vai lá, ajuda. Então, é tranquilo, mas eu acredito que vai do querer do aluno também, para que as coisas fluem, entendeu? Legal. Talvez a gente não tenha ainda socializado, né? Alguns de repente já estão sabendo, mas a instituição inclusive agora adquiriu 30 máquinas, né, 30 notebooks. Esses 30 notebooks eles vão ficar à disposição dos alunos, e aqueles alunos que não tiverem condições de usar uma máquina, ele vai poder fazer uma solicitação, ele vai assinar uma cautela onde ele vai se responsabilizar. E ele vai poder usar, né, para as atividades dele no dia a dia. Isso eu tenho certeza que vai ajudar muitos alunos, tá? Fora isso, também adquirimos 30 tablets também. Então, quer dizer, hoje a gente está muito interagido com as novas tecnologias, hoje a gente está muito interagido com esse mecanismo, que é um mecanismo da disruptura, né? O mecanismo da interação com a internet, com a informática. Legal. Então eu gostaria aqui que de repente vocês pudessem responder uma última pergunta minha. Talvez, Lu, como é que o que você espera para o futuro, principalmente na área educacional, que a gente entende que você já está de partida, mas o que você espera? Como é que você vê o futuro da formação acadêmica? O futuro, ele vai ser bem tecnológico, porque a gente está vendo aí, porque ele veio para ficar. E me perdi, peraí. E ele veio, mas eu acho que a formação ela vai ser tão melhor, apesar que na minha opinião, a enfermagem ela tem que ser um pouco mais presencial, professor, porque nós vamos lidar com vidas, né? Então, as matérias que não forem tão específicas, pode ser, né, online, mas as outras vai ter que ser um pouco mais presencial, porque nós precisamos do contato físico, nós precisamos do contato humano, a empatia, porque através do computador a gente perde um pouco essa empatia, né? Eu não estou olhando nos seus olhos, talvez os seus olhos me dizem alguma coisa e pelo computador eu não consigo ver. Mas assim, a tecnologia está aí e a gente vamos ter que nos adaptar cada vez mais com ela, mas eu acho que é só sucesso daqui para frente. E quem realmente quer vai correr atrás desse sucesso, porque o sucesso ele não vai bater a sua porta. Ele vem e você tem que correr atrás do resto. Legal, bacana entender que a mensagem ela já está mais ou menos clara, né? Principalmente para quem hoje está dentro da instituição, para quem está dentro do meio educacional, né, estudando, é muito provável que a gente tenha um formato de ensino que a gente chama de híbrido. Então, o híbrido, na verdade, ele vem justamente para isso. Ele vem para dar esse suporte para a prática e otimizar a teoria, né? A teoria através dos meios de comunicação que a gente tem, os suportes que a gente tem hoje na área de tecnologia, tá? Isabel, e você? Como é que você vê o futuro? Você, diferente da Lu, ainda tem alguns semestres para galgar.
O que você espera do ensino, da formação daqui para frente? Professor, é essa questão mesmo, vai ter que se adaptar. É igual a gente estava falando no começo, era um processo que a gente esperava para anos, né, futuros, e veio com a pandemia. Me assusta um pouco, assim, porque às vezes, o que ela falou, algumas áreas a gente nunca pensou, por exemplo, a medicina, a enfermagem, está assim, né, online, dá um pouco de medo, de receio, né, que, meu Deus, eu vou entregar minha vida para uma pessoa que estudou lá na frente do computador. Lógico, a gente sente. Mas eu acredito, igual eu falei, vai da pessoa para pessoa. A presencial, online, ele vai te dar ali uma base. Se você quer ser o seu diferencial, você vai ter que buscar, e buscar muito. Então, depende de pessoas para pessoas. Eu acredito que vai continuar, e eu fiquei feliz até que o senhor falou da questão do computador, porque as pessoas, tem muita gente com dificuldade, que não tem mesmo da onde tirar para estudar, fica ali no celular, entendeu? Tem essas dificuldades. E eu acredito que isso é novidade, né? A faculdade, como se fosse vir aqui e vai pegar um livro, agora você vai pegar um computador. Muito interessante mesmo. Parabéns à instituição que, né? Mas voltando, adaptações. E vai ser assim, vai continuar a questão da tecnologia, e a gente tem que se adaptar e querer. O querer vai fazer a diferença no profissional daqui para frente. É legal. A gente sempre fala, né, que existem aqueles que são os nativos digitais, né, aqueles que nasceram antes da internet, né, e que hoje estão aprendendo ou vêm há algum tempo já aprendendo com a internet. Talvez a gente tá com a outra turma aí que agora vai entrar numa era que são os nativos, né, da educação remota, né? Então, e ouvindo vocês duas falando isso, né, de que mesmo que não seja dessa era, mas antecipou essa era e estão dentro dessa era, né? Mas vocês já vislumbram, né, que o ensino mediado pela tecnologia, sem sombra de dúvida, é o futuro, né? Então isso para a gente deixa assim um pouco claro que a quebra de paradigma, a disruptura aí, ela está acontecendo. Bom, eu gostaria de agradecer a vocês duas, né, a Lu e a Isabel. A gente, ao longo do tempo, a gente começou formal, vocês perceberam, né, Lucinéia, agora eu já estou chamando de Lu, né, só faltou chamar a Isabel de Bel aqui, né. Mas, enfim, é assim mesmo, a ideia nossa é isso, é um bate-papo, uma descontração, para levar uma informação mais tranquila, uma informação mais slim, né, mais light para quem nos assiste, tá? E, pessoal, pode aguardar, mais novidades virá por aí, em breve a gente estará aí soltando um novo podcast para vocês, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.